E chegou um cliente aí que eu tive que atender. Eu tô sozinho na loja, né? Eu acabei cortando um vídeo anterior. Provavelmente eu possa estar emendando os dois vídeos aí, ou não. Eu não tô editando os vídeos, então eu tô subindo direto do celular para o YouTube. E vai ser assim até eu ter alguém para editar os vídeos para mim. Então, se acostumem com isso ou aguardem eu ter um editor para poder estar editando. Beleza? No caso aí, vou esperar o caminhão passar. No caso aí, o editor vai ser o próprio funcionário que vai trabalhar aqui, né? Que eu estou procurando. E aí ele vai editar também os vídeos para mim. Bom, continuando aqui o raciocínio, eu estava falando da questão de concentração, né, como vocês podem observar. Então, eu acho que faltou um pouco de resiliência, né? Eu comecei com serviços gráficos, eu comecei lá em 2014, 2013, só que eu não tinha nenhum equipamento, nem nada. Eu tinha computador eu sempre tive, porque eu sempre gostei muito de mexer com informática e tal, já trabalhei nessa área de informática, né? Como autônomo, como com carteira registrada na área de instalação de câmera e etc. Que também fazia serviços de informática. E eu sempre gostei dessa área, então eu sempre estava mexendo no computador. E aí eu fiz um negócio com uma pessoa que morava num bairro vizinho, né? Que ele tinha uma revista. E a revista sempre foi terceirizada, né? E eu acabei me envolvendo no projetinho com ele lá para criar o site para a revista. Mas antes disso, eu já tinha um conhecido ali que tinha uma gráfica, né, que era de uma igreja. Nessa época eu frequentava a igreja. E existia um rapaz que tinha uma gráfica. E ali eu já pensava em arrumar uma forma de ganhar dinheiro com gráfica, porque eu trabalhava com internet, eu comecei a aprender a criar algumas artes e tal. Eu trabalhava criando site, etc. E aí eu decidi fazer meu próprio negócio, né? Na verdade, não era do segmento de gráfica, era mais da parte de informática, de site também, né? Da parte de site ali eu tinha a ideia de criar um guia comercial e tal. E aí eu mandei fazer alguns materiais na gráfica dele e eu acabei descobrindo que era uma revenda, né? Que eles revendiam e tal. Então eu acabei descobrindo onde é que era a revenda e comecei a fazer o serviço de revenda, né? E tanto essa pessoa que eu tive contato logo em seguida da revista também fazia isso. Ela também mandava produzir a revista na Futura, né? E aí quando eu falo Futura, geralmente sempre eu vou falar FTI, que o nome antigo era Futura Imbatível. Aí se você não sabe, se chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, e você não sabe, Futura Imbatível é uma gráfica que tem online, certo? E ela é usada bastante como fornecedora de serviços gráficos, principalmente da área offset, né? Ali as impressões offset que utilizam máquinas industriais. Então eles conseguem fazer uma demanda maior, né? Com um custo mais baixo se for em alta produção, né? Uma produção de alta quantidade. Então eles fazem serviço para o Brasil inteiro e acabam também atendendo pessoas que revendem o serviço. E nessa época aí fazia essas revistas, a revista de bairro e tal. E aí eu participei disso aí, e aí foi que começou, porque depois, logo em seguida de ter participado disso aí, a gente já pegava alguns serviços para fazer de gráfica. E aí sempre foi assim, nunca tive um local, nunca tive uma impressora, nada, era só o computador. E isso perdurou por um tempo, porque eu vivia nas minhas indas e vindas, né? Situação de condição financeira também, como eu perdi pai e mãe, aliás, meu pai, né? Coisas que não vêm ao caso. Então eu sempre me virei sozinho a vida toda. Então isso pode ser que acabou afetando
algumas das minhas escolhas e também a situação que eu tinha que fazer, porque não dava para esperar, tinha que ser para ontem, então não dava para ficar perdendo tempo, né? E isso perdurou durante algum tempo, até eu acho que 2015, 2016, que foi aí que eu comecei a planejar, já fazer a situação da gráfica. Já atendia clientes e tal, já fazia alguns serviços. Aí em 2017 eu voltei a trabalhar para o meu ex-patrão, só que dessa vez como administrativo, né? É uma empresinha pequena de bairro, mas ele tinha uma empresa de sistema de segurança e eu trabalhava antes como auxiliar técnico, depois agora eu vinha a trabalhar com ele como MEI, né, prestando um serviço para ele como MEI de apoio administrativo. Então basicamente eu gerenciava tudo ali, o negócio de precificação, compra de material e orçamento, fazia toda essa parte aí de secretariado administrativo dele. Uma microempresa, só tinha praticamente eu de funcionário no escritório e os outros funcionários era porteiro, essas coisas. Tinha uns 4, 5 funcionários no total. E ali que começou, né? Porque entre o combinado era de eu pegar e utilizar o espaço dele para poder atender meus clientes, usar como escritório para atender meus clientes e também ele me pagar o salário lá mensal. Então eu ficava o dia todo no escritório e atendia os meus clientes lá, entendeu? Como se fosse lá a minha gráfica, mas não era, né? E aí a gente praticamente dividia o escritório. E aí isso daí durou até um tempinho quando eu casei. E eu casei, sim, eu casei sem dinheiro nenhum. Agradeço muito a Deus pela minha esposa. Casei sem dinheiro nenhum, duro, pagando aluguel e me virando nos 30. E a gente casou assim, um casamento humilde, simples. Mas aí foi que começou, né? Eu decidi abrir uma gráfica nessa cidade aqui que a gente está agora, junto com o meu irmão. E a gente abriu num box, dentro de um local onde tinha vários boxes, um boxzinho bem pequenininho, tá? 1 metro, eu acho. Era 1 metro por 1,5 ou por 2. Eu acho que era 1 metro por 2. E era 2 boxes que nós pegou, né? Cada box individual era 1,20 mais ou menos por 1 metro, ou é mais ou menos isso. E aí a gente pegou 2 boxes para emendar um no outro. E abrimos ali 2 computadores e uma impressora Epson. Nossa, aquela impressora bem velha mesmo, bem antigona, eu nem lembro. T alguma coisa, nem lembro qual era. Basicamente foi isso aí. E aí foi a nossa primeira experiência, né? Então logo quando a gente abriu, a gente começou a pegar vários serviços daqui da região. E aí a gente teve vários intercursos e problemas também logo no início. E geralmente a gente sempre revendia. A gente arrumou um parceiro aqui da região que era uma gráfica. E a gente pegava o serviço com eles a preço um pouco mais barato do que ele vendia para o cliente final, para a gente revender os serviços dele. A gente achou outros fornecedores, a gente pegava na Futura, Zap. No início era só essas duas. Aí tinha também cartões mais baratos, também a gente pegava. Então tinha alguns fornecedores e um fornecedor local de banner de faixa. E aí a gente acabou ficando lá por um tempo, depois eu fechei, voltei para outra cidade que eu estava morando e peguei um dinheiro emprestado, foi 5 mil. Aí eu decidi abrir uma gráfica lá perto, achei um ponto numa avenida bem movimentada, num bairro bem populoso, só que tinha que subir a escada, isso me quebrou, né? Isso foi a primeira coisa que me quebrou. E ali eu consegui pegar uns clientes, consegui pegar uma demanda, não tinha máquina nenhuma, só computador. Aí eu fui lá e comprei umas máquinas, né? Comprei encadenadora, comprei plastificadora, comprei uma Epson L3150, tá comigo até hoje, mas tá com a cabeça azulada, tem que arrumar. Comprei prensa de caneca, prensa reta. Então eu fui comprando as coisinhas, né? Porém, vem a pandemia. Isso foi logo perto da pandemia. E aí, sabe o que aconteceu com a pandemia? Meu local já era de subir a escada, mas a porta era aquelas portas de levantar comercial, de frente para a rua, né? E teve aquele negócio de lockdown aqui na cidade, lá naquela cidade, né? Não estou mais naquela cidade. E eu tive que
a baixar as portas. E aí foi um período muito difícil. Praticamente eu não estava conseguindo pagar nenhum aluguel da minha casa, não estava pagando aluguel da loja e foi muito ruim, né? Bem quando eu estava começando que veio a pandemia e me quebrou. E aí eu acabei que meio que deixando as coisas de lado e foi indo e infelizmente eu acabei quebrando. Acabei fechando a loja, fiquei devendo o aluguel pro dono. Eu acho que eu não sei se eu fiquei devendo aluguel ou não. Acho que eu não fiquei devendo aluguel, mas eu fiquei devendo umas contas. Eu sei que a gente chegou numa conclusão e eu conversei com ele, era um conhecido, né? Do tempo que eu trabalhava com o meu ex-patrão lá, em 2013. E ele pegou e falou, esvazia aí o local e tranquilo, você sai e tá tudo bem. E aí eu saí, né? Eu saí e tive que me livrar de todos os materiais, então eu saí vendendo tudo, não tinha local para guardar. Eu saí vendendo tudo, as coisas e nesse intercurso aí cheguei a morar até com os meus sogros e tal, eu tive que praticamente me livrar dos meus móveis, do casamento, tudo, né? Não me livrar do casamento, né? Livrar dos móveis do casamento. E eu fiquei por um período morando com meu sogro, até eu decidir largar tudo lá e vim para outra cidade, dormi na loja, arrumei R$300, eu acho. Não, foi R$400. Meu irmão daqui desse lado, ele também tinha ficado com uma gráfica aqui na região por um tempo, depois ele fechou, mas estava decidido a abrir de novo. E aí a gente combinou de ele arrumar mais R$300 e eu tava com 400, ele ia arrumar mais 300 pra gente abrir uma gráfica de novo. E aí a gente veio aqui pra região procurar uma loja e a gente queria uma loja num lugar diferente. Dessa vez a gente queria uma loja num lugar um pouco mais movimentado, a gente saiu procurando, mas a gente não encontrou e por uma sorte, devido a gente estar se esforçando, não sei, né? Ou por um acaso do destino, a gente achou uma loja próximo a uma ETEC. É um bairro, tá? É uma cidade um pouco interior, entre aspas, né? Um pouco afastada da metrópole. É metrópole ainda, né? Que é considerada ainda Grande São Paulo. Porém, o bairro que a gente está aqui, não as coisas que você encontra mais aqui na região é mais no centro, do lado do centro. Onde a gente está aqui não é bem no centro, mas é um bairro onde tem uma UBS de frente, aqui de onde eu estou falando, ó, de frente assim, ó. Desse lado tem uma UBS, do outro lado tem uma ETEC, atrás da UBS tem uma escola e atrás dessa outra escola tem outra escola. Então aqui é movimentado durante o dia e tal. Passa bastante veículo, mas não é um centro e também não é um bairro populoso, tá? A cidade aqui tem mais ou menos 100 mil habitantes, a cidade inteira. Aqui nessa região aqui deve concentrar o que? 30 mil habitantes, no máximo. Então, mas tem um fluxo aqui de pessoas, né? Que devido à ETEC, devido às escolas e à UBS. E a gente achou um primeiro salão ali para baixo ali. Era mais longe, não ficava de frente aqui das escolas e tal. Mas foi ali onde a gente começou e eu dormia dentro desse salão. Para não voltar para casa dos meus sogros, né? Não porque eu tinha nada contra eles, mas porque eu não estava mais gostando de ficar naquela situação e eu queria alguma coisa mudar. Então eu ia para casa final de semana para ver minha esposa e tal, e durante a semana eu ficava aqui e ficava trabalhando, tentando fazer as coisas evoluir. E aí que começou as coisas a andar, né? A gente começou com as impressoras, eu trouxe ainda alguns materiais que eu ainda tinha guardado, a encadernadoura, a plastificadora, uma guilhotina, era tudo meus materiais, né? A guilhotina, a plastificadora, tinha a impressora também, a Epson, e aí as coisas foram esquentando. Porém também foi aí a pior escolha que a gente já fez e que eu já fiz na vida, e isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo, se você gostou deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!